Esse material ele foi passado na aula passada, acho que foi na aula passada, sobre receitas e despesas, que nós trabalhamos ativo, passivo, depois despesa e receita. Eu vou só corrigir, porque se ficar alguma dúvida para trás, não fica sem a correção, né? Eu passei para vocês 5 questões, foi nem 5, foi 7. E na primeira eu pedi, assinale a opção que apresenta somente itens que geram despesas, né? Então, ele não está nem falando que é despesa, ele está falando que são itens que gera despesa. Então, aluguel é uma despesa, gera uma despesa. Aí ele pôs aqui, tem a letra A, aluguel, empréstimos e juros de passivo. Na letra B, aluguel, compra de estoque à vista. Essa palavra compra de estoque à vista aqui, ó, ela já desqualifica a resposta, porque compra de estoque é ativo, então já não seria. Aí deixa aqui para a gente aqui meio que ainda para avaliar, né? Então, essa aqui nós já sabemos que não é a letra B. Aluguel, dividendos e empréstimos, né? Empréstimo, nós sabemos que toda vez que você faz um empréstimo, você está tendo um passivo, então essa aqui também já desqualifica. Venda de mercadoria é uma receita, então já desqualifica. E a resposta correta é a letra A. Por quê? Aluguel é uma despesa. Empréstimos e juros de passivo. Quando ele fala que essa empresa está pagando juros de passivo, o que ele está falando é que essa empresa está pagando juro do empréstimo que ela pegou. E toda vez que você tiver uma guia que você está pagando alguma taxa ou algum juro, então isso corresponde a uma despesa. Então, a resposta correta é a letra A. Essa atividade aqui eu passei na aula passada. Próxima questão. Próxima questão. Receitas são aumentos no benefício econômico durante o período contábil, sobre a forma de entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos. Só anotar o nome aqui. Que resultam em aumento do PL, do patrimônio líquido. Sim, né? A receita, ele está falando da receita, ela resulta no aumento do patrimônio líquido, em que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Considera-se a definição apresentada, marque a opção que não é oriunda de receita, ou seja, qual a opção aqui que não é proveniente de receita de vendas? Aumento de caixa né? Porque toda vez que eu vendo uma mercadoria, está entrando valor para mim no caixa. Então, essa opção aqui estaria certa. Gerado pela venda de mercadoria. Item B. Aumento de caixa gerado pela integralização de capital. Letra C. Direito a receber de curto prazo gerado pela venda do imobilizado pelo seu valor contábil. E letra D. Aumento do patrimônio líquido gerado pelo aumento na reserva legal. Tem alguém batendo papo aqui? Deixa eu ver o que é a pergunta. Daí, boa noite, tudo bem? Bom, gente, então, ele fala aqui, ó, na questão aqui, todas essas questões aqui são referentes
Todas as questões apresentadas aqui são referentes à receita. E justamente essas questões, elas são referentes à receita e à entrada desse dinheiro. Agora, o que ele perguntou aqui, ó, o que ele perguntou aqui foi receita. Primeiro ele falou o que era receita, né? Depois ele falou sobre a forma de entrada dessa receita. Então, ele falou aqui, ó, de recursos ou do aumento de ativo ou diminuição do passivo, que resulta em aumento do patrimônio líquido. Aí, logo abaixo aqui, ele fala da CPC, que é a estrutura conceitual. Então, para enquadrar dentro dessa estrutura conceitual, a resposta correta é a letra B, aumento de caixa, mas gerado pela integralização de capital. Porque quando essa receita, se ela entrar pelo passivo ou pelo ativo aqui, como ele citou aqui, ó, pelo aumento do ativo, é porque houve alguma troca entre a empresa comprou algum bem e tirou do dinheiro que ela recebeu. Então, foi só uma troca. No caso dessa CPC, ele fala desse aumento, mas pela integralização de capital. Então, essa receita aqui, a resposta correta é a letra B. Voltando aqui para a próxima questão. Aqui ele fala sobre a apresentação das receitas e das despesas. Aí ele fala sobre esses dois conceitos, as afirmativas a seguir, analise elas. Então, no item 1 aqui, ele fala primeiro a definição de despesa, esse item aqui, ó. A definição de despesa abrange tanto as perdas quanto as despesas, certo? Verdade. Quando eu tenho uma perda, ela também é uma despesa, porque a perda ela vai entrar junto com a despesa. A gente falou isso na aula passada, né? Que surge no curso das atividades da entidade. É verdadeiro? Sim. Tanto despesa como custo, como perda, ela é proveniente, ela entra na despesa e ela é o quê? Proveniente das atividades da empresa. Então, essa questão aqui, ó, ela está certa. Então, certa aqui a gente tem a A, a B, a C e a D. Então, aqui a gente já tem algumas, tanto é que a gente já viu que as 3 estão corretas. No item 2, por que ele está correto? Vamos ver. As despesas devem ser reconhecidas nas demonstrações dos resultados, sim, que é a DRE, né? E mostra que ela traz benefícios econômicos futuros. Nós sabemos que toda despesa ela é proveniente da geração da receita, ou seja, a intenção dessa despesa é gerar benefícios futuros para a empresa, né? Relacionado com o decréscimo de um ativo ou o aumento de um passivo, ou seja, você só adquire uma despesa se for para você reconhecer, tanto no ativo, se for um bem, como no passivo, se for uma dívida. Então, essa questão aqui também está correta. E depois, a terceira, na prática, o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento dos ativos, verdade? Eu só tenho uma receita, porque o que é a receita? Não é a entrada de dinheiro para a empresa. Quando eu falo que eu tenho uma receita, é porque a empresa ela entende que ela vai receber o dinheiro, então vai aumentar o ativo, e se eu recebo um dinheiro, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai diminuir a minha dívida. Então, todas as respostas estão corretas, e a letra D é a resposta do exercício, ok? Então, a resposta D é a resposta correta. Número 4.
Ao se analisar o conceito de receita e despesa sob as perspectivas do pronunciamento conceitual básico, é incorreto afirmar. Nós já sabemos, tanto que a receita como as despesas, nós já conhecemos muito bem. Então, aqui ele já citou alguns itens aqui embaixo, e a gente já observou aqui que o errado aqui, que é o que ele está pedindo, é a letra A. Então, vamos ver por que está errado. As despesas não devem ser reconhecidas na demonstração do resultado. É falso, né, gente? A DRE, que é a demonstração do resultado, ela não tem nenhum sentido se ela não tiver despesa. Então, para mim fazer uma DRE, eu tenho que ter as contas de receita e despesa. E aqui ele fala ó, que não deve, e ela deve ser reconhecida. Eu só reconheço uma despesa quando eu jogo ela na DRE, porque aí eu vou fazer a avaliação, eu vou fazer a apuração, e aí eu vou obter o quê? O resultado. E se eu não considerar essas despesas, como que eu vou apurar o resultado dessa DRE? Então, não tem porquê, né? Então, a resposta que está incorreta é a resposta letra A. As demais estão corretas. Ele fala que as receitas surgem no curso das atividades da entidade, sim, e ela pode ser proveniente com vendas, né? Juros, quando a empresa cobra, dividendos, quando ela cobra um honorário. Então, tudo isso aí vai gerar receita, tá? Então, a resposta correta é a letra A. Questão 5. Na teoria contábil, as despesas operacionais representam o gasto para a realização das operações do funcionamento da empresa. Sim, as despesas operacionais são aquelas despesas, nós dividimos ela na aula passada em duas: despesa operacional, despesa não operacional. A operacional, ela é as despesas que a empresa tem para manter. Então, tudo que eu gasto para manter a empresa é operacional. Se eu gastar alguma coisa que não é para manter a empresa, aí é não operacional. Então, ele está falando aqui que as despesas operacionais representam o gasto para a realização das operações para o funcionamento da atividade? Sim, e podem ser classificadas como administrativas ou de vendas. Uma empresa comercial, aqui ó, ele citou, porque as despesas a gente classifica elas como despesa financeira, por exemplo, despesa com pessoal, é outra despesa que a gente pode classificar. Despesa com vendas. Então, a gente pode classificar as despesas dividindo elas, vamos dizer assim. Aqui ele fala que uma empresa comercial deve classificar como comercial ou de vendas despesas de água e luz do escritório central. Ele falou aqui que a empresa comercial, como que ela deve classificar as despesas de vendas, né? Então, aqui, água e luz seria despesa administrativa. Juros de financiamentos seria despesa financeira. Devolução de vendas do períodos anteriores poderia ser uma despesa. Por quê? Ele pediu aqui para a gente classificar só as despesas de vendas, né? Ele citou aqui, ó, que era para a gente classificar só as despesas de vendas. Então, devolução de vendas do período anterior poderia ser encargos no desconto de duplicatas a receber. Também, porque quando eu falo encargos, né? Só que o encargos dessas duplicatas a receber é quando você vende uma mercadoria,
gera uma duplicata a receber, e aí você vai depois no banco, desconta essa duplicata. É como se o banco te antecipasse esse valor. Quando o banco te antecipa esse valor, o que ele vai fazer? Você tinha lá, por exemplo, 10 mil de duplicata a receber, e você, de repente, precisa do dinheiro para a empresa, certo? Aí o que acontece? O banco vai e pega essas duplicatas, que ainda vai vencer, por exemplo, daqui a 30, 60 dias, e ele coloca esse dinheiro na sua conta. Então, ele antecipou esse dinheiro para você. E com isso, ele vai te cobrar o quê? Encargos. Então, encargos não seria juro. Então, se é juro, é uma despesa, porém, é uma despesa de vendas, só que ele é uma despesa financeira, ou seja, a empresa está pagando juro, então ela é uma despesa, mas não é classificada como ele quer aqui no exercício. E aqui, perdas em participações societárias, também não, porque ele quer saber só de vendas. Então, a resposta correta aqui, deixa eu apagar aqui para a gente ver, eu baguncei muito, né? A empresa correta, a resposta correta aqui é a devolução de vendas de período anteriores, porque você já tinha efetuado a venda. Então, a resposta correta é a letra C. Deixa eu descer, aqui ainda dá para a gente aproveitar a tela. Na questão 6, a teoria contábil pode-se entender que é uma conta, é a representação de situações homogêneas da mesma natureza sobre uma denominação que as identifica. Vocês observaram que essas questões, primeiro, elas são questões de concurso, questões do CRC, questões do CRC não, do CFC, que envolve a teoria contábil. Então, vocês observaram que eles complicam demais, ou seja, eles põem palavras que geralmente é até difícil de interpretar. Então, aqui, ó, a gente vai tentar ler essa parte aqui de baixo para a gente ver se a gente tem um entendimento melhor. Ele está falando aqui sobre a teoria contábil. Aí ele fala logo embaixo aqui, ó, nesse contexto, e sobre o enfoque do registro contábil ou das contas, o valor do desconto concedido no recebimento de um direito é lançado por débito numa conta. Vocês viram que, se fosse uma questão de prova de um concurso aqui, ó, ele falou coisa que não tem nada a ver. Falou da teoria, ele falou sobre uma denominação, sobre uma ótica, sobre uma situação. Agora, aqui embaixo, ó, ele falou do registro, quando eu vou registrar numa conta da contabilidade, o valor de um desconto concedido no recebimento de um direito. O que é direito? Alguma conta que eu tenho a receber, por exemplo, uma duplicata, um título. Se eu tenho uma conta a receber, por exemplo, eu tenho R$ 1.000 a receber, né? E eu dou um desconto, quer dizer que vamos supor que eu dou 10%. Então, eu não vou receber R$ 1.000, eu vou receber só 900. Eu deixei de receber R$ 100, não é isso? Se eu deixei de receber, eu tive um passivo? Não, o passivo é uma obrigação. Eu tive uma receita? Não, a receita é quando eu faço uma venda. Eu tive um PL? Também não. O PL é quando eu faço apuração de resultado. Eu tive um ativo? Não, porque eu pedi R$ 100. Então, o que eu fiz? Eu deixei de receber R$ 100, eu dei um desconto, então isso é considerado desconto concedido, é uma despesa. Desconto obtido é uma receita. Só que aqui eu não obtive um desconto, eu dei um desconto. Então, se eu dei, eu tive uma despesa, eu deixei de ganhar por esse, né? Por esse, deixa eu só apagar aqui. Olha aqui, eu deixei de ganhar aqui, ó. Tá vendo? Ele fala aqui por um desconto, ó,
que eu dei, ó. A empresa concedeu um desconto. Quando ela foi o quê? Recebeu um direito. Então, ela teve uma despesa, porque ela perdeu esse dinheiro, tá bom? Então, vamos apagar e vamos continuar. Então, a resposta certa é a letra B. Vamos para o próximo exercício, número 7. A contabilização de uma receita pela empresa implica no aumento. Olha o que ele está perguntando. A contabilização de uma receita. Quando eu vou contabilizar uma receita? Receita é o quê? Entrada de dinheiro. Se fosse saída, vocês já observaram aqui que a resposta correta é a letra D. Por quê? O patrimônio líquido é que recebe a receita e a despesa. Se a minha receita for maior do que a minha despesa, eu vou ter o quê? Lucro, né? Se a minha receita for menor do que a minha despesa, eu vou ter o quê? Prejuízo. Então, o que ele falou aqui é quando eu contabilizo uma receita, vai acontecer o quê? Né? Vai implicar no quê? No aumento do quê? No aumento do ativo? Não. Ativo é quando eu adquiro um bem, né? Ele falou aqui quando eu gero uma receita. É o passivo? Não, o passivo é quando eu faço uma dívida. Entra recursos, né? Porque ele perguntou aqui, ó, no aumento dos recursos em caixa, não, porque o caixa aqui, ele está perguntando dos recursos. Muitas vezes a receita, ela, por que não seria essa? Quando eu faço uma venda, muitas vezes a empresa vende a prazo. A receita, ela vai lá para a conta da receita, independente da empresa receber ou não, não é verdade? Por exemplo, eu vendi R$ 1.000. Se o cliente me pagar ou não, essa receita vai lá para a DRE e vai aumentar o meu PL. Então, houve entrada no caixa? Não. Muitas vezes não. Então, o que ela é? A receita ela é o aumento do meu patrimônio, porque eu vou fazer a DRE, receita aumenta, despesa diminui. Então, a resposta correta é letra D, do patrimônio líquido, ou seja, aumenta o que quando tem uma receita? Aumenta o meu PL. Tive uma receita, recebendo ou não, né? Vai ter um aumento aonde? No meu patrimônio líquido, tá bom? Bom, gente, então aqui a gente corrigiu os exercícios, lembrando que todas essas questões que foram trabalhadas, elas não foram focadas no exercício, elas foram focadas em questões do CFC e questões de concurso. Para quê? Para que elas fossem avaliadas e não copiadas. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente vai falar um pouquinho agora do patrimônio líquido, porque nós falamos do ativo, do passivo, da despesa e da receita, né? Então, em todas as atividades, nós falamos disso aqui. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do PL. Antes da gente falar do PL, eu vou falar para vocês um pouquinho aqui, porque se o tempo não der, a gente vai ter que entrar de novo, né? Eu passei a avaliação de vocês, já está na. Me parece que ela vai ser entregue para vocês na segunda-feira. Eu vou estar passando todas pelo e-mail, tá? Vai estar no portal do aluno da FANAP. E essas avaliações, elas vão ter 10 questões, são 10 questões. Essas questões, elas são do mesmo jeito que vocês fizeram nas aulas anteriores. O que vai mudar é que das provas anteriores, né? Ou seja, das avaliações anteriores. O que muda é que são 10 questões, 8 de marcar X, 2 para responder.
Cada questão vai valer 0,07 e 3 pontos vai ser para outros critérios, como, por exemplo, as atividades que vocês fizeram. Então, o que vai somar nessas atividades, né? Vai somar 7 pontos, da prova, que vocês vão fazer em casa, e no dia da aula, se precisar, a gente vai estar aqui para tirar alguma dúvida, só que 3 pontos vai ser dessas atividades que vocês fizeram. Então, por exemplo, vai alterar o que na nota de cada um? As atividades, a data das entregas e as presenças, ok? Quem participou mais, quem assistiu mais aula, tudo isso aí vai pesar para melhorar a nota de alguns, tá? E a gente vai passar, vocês vão ficar com essa prova e vai ter a data para entregar no segundo horário. Eu vou falar para vocês a data aqui, acho que eu estou com ela aqui, só um minutinho. Ó, a liberação do material de vocês vai ser até dia 31 eu posso passar, que é no domingo, mas eu acredito que eu devo passar na segunda de manhã, tá? Vocês têm que devolver essa prova até o dia 9. Dia 9, eu vou passar dia 1º, acho que é na outra segunda, né? É a data para devolver. E dia 10, o gabarito já vai estar publicado no site para vocês corrigir e conferir. Ou seja, a gente vai postar também o gabarito dessas avaliações, tá? E até dia 16/6, todas as notas vão estar lançadas no sistema, na plataforma já, né? Todas as notas vão estar fechadas, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida comigo, né? Lembrando que vai ser 8 questões objetivas e 2 discursivas, tá bom? Em relação a essas questões, algumas dessas questões, é o que eu vou falar para vocês agora, elas vão ser trabalhadas em cima das normas brasileiras de contabilidade. Então, vocês vão ter uma semana para poder, pelo tempo, que não deu tempo, mas como vocês já estudaram as normas, né, com outro professor, eu vou estar aqui também para tirar dúvidas, se for o caso, tá bom? Mas vocês vão ter umas 3 questões sobre as normas. E essas normas, a gente não trabalhou ela no texto. Então, mas vocês vão poder pesquisar, porque eu acredito que vocês já trabalharam. Faz parte do conteúdo. Se vocês tiverem dificuldade, pode falar comigo, que eu vou estar aqui, a gente for o caso, dar uma aula na sexta-feira, para tirar todas as dúvidas da norma. Agora, se vocês conseguirem, porque como as normas já não são, vamos dizer assim, mais segredo para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão pesquisar para responder. Mas vamos imaginar que qualquer um de vocês vão ter dúvida. Aí, na sexta-feira, a gente vai ter uma aula só das normas, ok? Aí, se vocês falarem, não, Ediluz, a gente conseguiu achar que beleza, não precisa. Então, eu vou entrar no grupo de vocês e vou estar colocando isso aí. Se a gente for um caso de necessidade, na sexta-feira nós vamos trabalhar as normas conforme a exigência que vai estar na prova, tá bom? E a gente vai ter um intervalo, que a aula está encerrando. Dentro de 10 minutos, eu aguardo vocês. Eu vou postar o mesmo, vou postar o mesmo link, né, de vocês entrar, para a gente trabalhar o PL. E se tiver alguma dúvida, pode me perguntar agora sobre isso que eu falei. Alguém quer perguntar? Quem quer perguntar? Nada, gente. Mas cadê aquelas canas que eu vou cortar lá?
Pessoal, tem muita gente sem pergunta, daí depois, beleza, então. Daqui 10 minutos a gente volta para a sala e aí a gente, que está encerrando já, e aí a gente já, se tiver alguma pergunta, a gente já responde, ok? Então, até daqui a pouco, gente. Eu espero você, tá? Dei tanto Miguel, professor, que o professor já